Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Que Deus possa falar ao nosso coração, que a mensagem dele possa vir ao nosso encontro, transformando assim a nossa vida. Abramos a palavra de Deus no Salmo 111. Fala a respeito das obras magníficas de Deus. Salmo 111. Salmo 111. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Nós sabemos que o louvor direcionado a Deus é uma responsabilidade e obrigação nossa. E o louvor de Deus em nossa direção permanece para sempre. Nós vamos ter uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio e oportunidade que temos, ó Deus, de poder ler, de poder meditar na Tua Palavra, mesmo distantes, ó Deus, mas a Palavra do Senhor, ela chega aos nossos corações. Por isso estamos alegres e alegramos junto com os nossos irmãos, ó Pai, porque essa alegria procede do Senhor. E nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com hino neste momento, hino de louvor e adoração ao Senhor. Hino 61.
147. Vamos estar lendo o Salmo 147, que é um louvor ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 147, do verso 1 ao verso 11. O texto nos diz: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corpos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Então, nosso louvor deve ser a Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Nós vamos ter uma oração com a Lohane e depois dar sequência ao louvor ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, que esteja cuidando de cada um de nós, Senhor, cuidando daqueles que estão a cada lado, Pai, perdoando nossos pecados, Senhor, nos protegendo. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estar entoando duas canções neste momento, canções que são conhecidas dos irmãos e que elas possam falar aí no seu coração.
Canção que foi cantada aqui. Muito obrigado também, ó Deus, porque nós somos gratos também ao Senhor por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Neste momento, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Juízes, capítulo 12. Juízes, capítulo 12.
Eu estarei fazendo a leitura do verso 1 até o versículo 15, todo o capítulo 12 de Juízes. Esse texto fala a respeito, Jefté peleja contra os efraimitas. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize-me, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales de Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Bizã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Bizã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Ilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Ilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosas dos Amalequitas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos. Acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos a orientação do Senhor, através da iluminação do Espírito Santo que habita em nossos corações. Pedimos que nos dê entendimento da Tua palavra. Traz aos nossos corações o entendimento necessário, Deus, para podermos compreender, ó Deus, a história do Teu povo. Entendendo a história do Teu povo, nós compreendemos também a nossa história. Somos também o Teu povo do presente, como Israel era o povo do passado. Nós agradecemos ao Senhor pela atuação em nossas vidas, pela iluminação recebidas através do Espírito Santo e pela capacidade que o Senhor nos dá de compreensão da Tua palavra, mesmo não sendo 100% fiel ao Senhor, o Senhor tem mostrado misericórdia com o Teu povo. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor iluminação através do Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra. E desde já agradecemos
E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos nas terças-feiras anteriores sobre a nação de Israel, que sempre tem feito aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Sempre Deus tem olhado para essa nação e Deus também olha para nós. A nação de hoje tem desviado muito dos caminhos do Senhor. Tem feito aquilo que desagrada a Deus. E Deus tem corrigido o seu povo. Deus tem colocado o seu povo a andar nos caminhos corretos. Mas infelizmente, até nos dias de hoje, muitas pessoas têm desviado dos caminhos do Senhor, começando a olhar para o mundo, esquecendo de olhar para Deus, olhando os desejos carnais, esquecendo de obedecer às leis de Deus, fugindo assim dos caminhos trilhados pelo Senhor. E cada dia mais nós temos visto pessoas afastando cada dia mais da presença do Senhor nosso Deus. Mas eu fico feliz, mesmo em pandemias, como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão firmes na presença de Deus. Mesmo nos seus lares, estão participando dos trabalhos, dos cultos realizados para o Senhor nosso Deus. Isso nos traz uma alegria em nossos corações. Mas há aqueles que são dispersos, que às vezes afastam dos caminhos do Senhor. E grandes consequências aconteciam lá no passado. Essas consequências não estão acontecendo hoje porque Jesus pagou por nós o alto preço. Mas mesmo assim, há muitas provações que acontecem na vida dessas pessoas que afastam do caminho do Senhor. Então o povo de Deus sempre tem desviado dos caminhos do Senhor. E Deus tem demonstrado essa misericórdia e defendido o seu povo. Quando o povo grita por socorro, quando o povo clama por socorro, Deus olha para o seu povo. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus é resgatar o seu povo através de Jesus Cristo. Resgatando e através de Jesus Cristo, purificando essas pessoas, levando elas de volta para a eternidade. Jesus resgata, purifica e leva para viver eternamente com Deus. A vida eterna é o propósito de Deus, desde a fundação do mundo. Deus criou o homem, criou a mulher e colocou naquele jardim para viver eternamente. Deus não mudou o seu propósito. Deus não mudou os seus objetivos. Os objetivos e os propósitos de Deus continuam os mesmos. Após o pecado, Deus apenas retardou para buscar os seus filhos de volta. Isso se deu através da morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreu para nos resgatar. Essa busca se deu através de Jesus Cristo, que foi crucificado naquela cruz para justificar os nossos pecados. Os nossos pecados só podem ser perdoados quando nós enxergamos que Jesus morreu por nós, que Ele se doou a si mesmo por nós. Ele morreu no meu e no seu lugar. Deus tem acompanhado o seu povo. Isso acontece de geração após geração. Deus acompanhou Adão e Eva no jardim. Mas infelizmente eles pecaram. E o salário do pecado é a morte. Se comeres deste fruto, certamente morrerás. E eles comeram do fruto e com certeza, isso é confirmado na palavra de Deus, eles morreram. E a partir daquele momento, todos nós nascemos contaminados com o pecado e com certeza nós vamos morrer. A única certeza que nós temos é a da morte, que nós vamos morrer. E também nós temos certeza da vida eterna. Se você aceitar Jesus, você pode dizer, eu tenho certeza da vida eterna. Então não é só da morte que você tem certeza. Se você aceitar Jesus, você passa a ter certeza também da vida eterna. Através de Jesus Cristo nós podemos conquistar o nosso espaço na eternidade, o nosso espaço juntamente com Deus.
Deus tem acompanhado o seu povo. Após o dilúvio, ele continua a obra redentora através da nação conhecida como a nação de Israel, que eram os descendentes de Sem. Sem eram os filhos de Noé. Os descendentes de Sem, conhecidos como semitas, desceram para a região de Ur, os caldeus, e ali foi o local onde Deus chamou Abrão para ir para uma terra a qual Deus o daria e daria também para a sua descendência. Essa terra chamava a terra de Canaã. Então Abraão, que antes era Abrão, depois passou a ser chamado Abraão, ele saiu juntamente com seu sobrinho Ló em direção àquela terra prometida. Observa que desde os tempos antigos há uma terra prometida que o povo de Deus caminha para essa terra. Hoje também há um lugar prometido para Deus que nós estamos caminhando para esse lugar. A nação de Israel caminhava para Canaã. Abraão com Ló, seu sobrinho, seus servos caminhavam para Canaã, e nós estamos caminhando para a nova Canaã celestial. Nós temos os desafios que nós temos que enfrentar nesta caminhada, da mesma forma que Israel tinha os desafios, que Abraão também teve os seus desafios no passado. Então Abraão é descendente dos semitas, ele sai então da região de Ur dos caldeus para a terra que havia Deus prometido a ele, chamado terra de Canaã. E nós observamos ali que Josué também liderou o povo até conquistar aquela terra, a terra prometida, e conquistou e entrou naquela terra, viveu naquela terra. Mas antes de Josué, nós tivemos Abraão, que gerou Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. Jacó teve 2 filhos gêmeos, Jacó era gêmeos com Esaú, filho de Isaac, e Jacó teve José e mais 11 filhos, que daí surgiu então as 12 tribos de Israel, que é dos filhos de Jacó. Saíram do Egito guiados por Moisés em direção à terra de Canaã, a mesma terra que Abraão saiu de Ur dos caldeus, juntamente com seu sobrinho Ló, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Depois, com a morte de Moisés, Josué liderou esse povo, entrou na terra, conquistou a terra e distribuiu a terra entre as 12 tribos, ficando os 10 filhos de José, 2 filhos de José com 10 filhos de Jacó. Os 10 filhos de Jacó e 2 de José completou então as 12 tribos, que foram divididas as terras em partes. Os levitas não receberam partes, porque os levitas faziam parte e eles tomavam conta do templo. Então eles foram divididos entre as tribos, os levitas, para cuidar da parte religiosa. O outro filho de Jacó era José, que havia morrido. Então os 2 filhos de José ocupou esses 2 lugares, que eram dos Levi, descendente de Levi e descendente de José, e completou então as 12 tribos. E depois, após a morte de Josué, o povo desviou dos caminhos do Senhor, começou a fazer o que não estava agradando ao Senhor nosso Deus. Então Deus usou as nações vizinhas para castigar o povo, corrigir o povo e fazer com que esse povo voltasse à presença de Deus. E depois do passar de alguns anos, como escravos, Deus teve misericórdia desse povo. Foi quando então nós tivemos o início dos juízes, levantado por Deus o primeiro juiz chamado Otiniel. Depois de Otiniel, da sua morte, nós tivemos Eude. Nós já falamos dele também alguma terça passada, nós falamos de Eude. Nós falamos de Débora, Gideão, Abimeleque, que convenceu a sua família a ser reinada por ele. Depois ele matou todos os seus irmãos de medo de tomar dele essa liderança. E depois de matar os seus irmãos, surge Tola, que era um juiz também. Depois nós tivemos Jair e depois Jefté, que nós estudamos na semana passada a respeito de Jefté.
E após Jefté vencer o rei Amon, os amonitas, ele teve que enfrentar o maior desafio de sua vida, que foi o sacrifício da sua única filha. Ele havia feito um voto a Deus. Naquele momento de desespero, naquele momento que ele tinha que lutar contra o rei Amon e os amonitas, ele desesperado, ele faz um voto a Deus e ele não conversa antes com Deus, se Deus agradava e se Deus não agradava desse voto. Naquele momento ele só queria vencer aquela batalha para assumir a liderança do povo de Israel. Se bem que Jefté foi um homem que andou com Deus, muito considerado pelo Senhor. Mas ele fez um voto, ele disse que quando chegasse na sua casa, primeiro que saísse de dentro da sua casa, ele oferecia como holocausto ao Senhor. Só que o sacrifício humano era usado pelos pagãos daquela época, e não era usado pelos servos de Deus, e Deus já havia mostrado que ele não aceitava sacrifícios humanos, quando nós lemos a palavra de Deus, e até quando Deus provou Abraão com Isaac, ele disse: me oferece Isaac, seu filho, como sacrifício, provando a fé de Abraão, mas no momento exato ele disse: chega, Abraão, ali está um cordeiro para ser sacrificado. Deus não mostrou que não aceitava sacrifícios humanos. Foi quando então Jefté fez esse voto, sem conversar, sem falar com Deus, e quando ele chega próximo à sua casa, quem é que sai? A sua filha dançando, comemorando a vitória do pai. Naquele momento ele rasgou todas as suas vestes, diante de Deus, com o coração entristecido. Foi quando ela pediu alguns dias para sair com as amigas para chorar a sua virgindade. E nós comentamos que até o dia de hoje, naquela região de Samaria, naquela região ali, as mulheres ainda comemoram a virgindade da filha de Jefté. Ainda sai pelas montanhas, relembrando aquele ato que ocorreu. Então ele teve que enfrentar essa situação que para ele foi uma das piores. E depois surgiu também a luta contra a tribo de Efraim. Que a tribo de Efraim chegou e disse: você não nos convidou para lutar contra os amonitas, então agora nós vamos queimar suas casas com vocês dentro. Então houve uma grande batalha ali, onde Jefté venceu novamente Efraim, e após cumprida toda aquela batalha, ele julgou o povo de Israel durante 6 anos. Ele ficou na liderança daquele povo, julgando aquele povo durante 6 anos. E depois ele morre. Todos esses juízes foram colocados para socorrer o povo de Israel. Por que socorreram? Porque eles haviam negado ao Senhor, afastado dos caminhos do Senhor. E Deus usou sempre as nações inimigas para punir o povo de Israel, levar esse povo à escravidão, e quando esse povo arrependia e voltava para Deus, Deus suscitava um juiz para defendê-los e ajudá-los a estabilizá-lo novamente, para guiar esse povo. Mas depois da morte de Jefté, nós tivemos Abissã, que julgou aquele povo. Depois de Abissã, nós tivemos Elon, o Zebulonita, que julgou o povo durante 10 anos. Ficou na liderança do povo de Israel durante 10 anos. Depois de Abidom, nós tivemos Abidom, que julgou Israel por 8 anos. E depois de todos esses juízes, esteve na liderança desse povo, Israel volta a fazer o que era mal perante o Senhor, desobedecendo os preceitos de Deus. Será que a nossa nação hoje é diferente da nação de Israel? Será que a nossa nação hoje não afasta dos caminhos do Senhor? Há muitos servos, ou dizem-se servos de Deus, que por pequenas coisas
que acontece até mesmo nos templos, ou algum irmão que falou uma palavra que não agrada, ou a liderança falou alguma coisa que ele não gostou, ou o pastor disse algo na igreja que ele não se sentiu feliz, ele afasta dos caminhos do Senhor. Assim acontecia com a nação de Israel. Só que naquela época, Jesus ainda não havia vindo ainda, não havia morrido ainda pelo seu povo. Então, o povo era punido imediatamente após uma transgressão, após afastar dos caminhos do Senhor. E Deus usou nessa época os filisteus para escravizar o povo de Israel. Colocou na escravidão. Já que não quer andar nos meus caminhos, vão ser escravos dos pagãos. Já que não quer andar segundo a minha vontade, vai andar conforme a vontade dos pagãos. É interessante que várias passagens que nós já estudamos anteriores, fala que o povo de Israel começou a adorar Baal, Astarotes, que eram os deuses pagãos, e quando arrependia e voltava para Deus, Deus dizia: vai, chama os deuses que vocês estavam adorando, por que vocês estão me chamando agora? Mas mesmo assim, Deus é amoroso, Deus tinha misericórdia com esse povo, e novamente esse povo errou contra Deus. E foi quando Deus usou os filisteus para os escravizar durante 40 anos. Após esses duros 40 anos, Deus aparece. Deus aparece em uma família. A família de Manoá. Deus manifesta a esposa de Manoá, que a Manoá era da linhagem de Dan, da tribo de Dan. Ela era estéril, não tinha filhos. A palavra de Deus fez questão de colocar que era estéril e não tinha filhos, nem adotivo tinha. Não tinha nenhuma descendência. Sobre essa manifestação de Deus na vida dessa família, falando diretamente com a esposa de Manoá, que era estéril, sobre essa manifestação de Deus, e ao que ele disse a essa mulher, e qual foi o próximo juiz que ela havia de suscitar entre aquele povo, nós vamos estudar, mas é na próxima terça-feira. Eu queria dizer que o Deus que guiou a Israel, ele continua sendo o mesmo Deus que nos guia. Só somos poupados porque Cristo sofreu em nosso lugar. Mas se não mudar de vida, se você não mudar de vida, se você não aceitar a Jesus, se você não entender que Jesus morreu por você, com certeza você terá que prestar contas a Deus quando findar os seus dias terrenos. Não pense que você vai escapar do juízo de Deus, se você não aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, que não vai defender a nossa causa diante do juiz que é Deus. E sendo Jesus o próprio Deus que irá nos julgar e o nosso advogado, isso significa que a nossa causa está ganha. Mas se você não aceitar Jesus, não tiver Jesus para te defender, você vai ter que justificar diante de Deus. E sabe qual vai ser a resposta de Deus? Eu não vos conheço. Você não faz parte do meu rebanho. Apartai-vos de mim. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque a primeira já estão nela. Nós só adquirimos vida a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Se não aceitarmos Jesus, nós não estamos vivos. Segundo a Bíblia, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando eu digo aceitar Jesus, é fazer a vontade de Deus. Louvar somente a Deus. Quando os israelitas deixavam de louvar a Deus para louvar Baal, Astarote, ou quando estava no Egito, adorar estátuas de bezerro de ouro feito por mãos humanas, ou se você muda de país, você chega de outro lugar e está adorando o animal,
E aqui no Brasil nós sabemos que tem muitos deuses que são adorados pelos seres humanos. No momento que você enxergar que Jesus é o único que deve ser adorado, que Deus é o único que deve ser adorado, a sua vida vai mudar. Você pode dizer, eu já aceitei a Jesus, mas você adora somente a Jesus? O seu louvor é somente a Jesus? Porque Jesus é o próprio Deus. No momento que você mudar de vida, que você passar a adorar somente a Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar e Jesus será o seu defensor diante do Pai. Ele será o seu advogado. E eu gostaria de dizer a você que ainda há tempo de você mudar. Há tempo de você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Sabe por que eu estou insistindo com você? Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui um segundo, daqui um minuto, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Por isso, nós temos que aceitar Jesus agora. Aonde você estiver neste momento, converse com o Senhor. Aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Porque amanhã compete a Deus. Que Deus os abençoe. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira para nós darmos sequência a esse estudo. É o capítulo 13 de Juízes. Então vamos fazer uma oração, encerrando esse momento de estudo bíblico. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela misericórdia do Senhor demonstrada através dos filhos de Israel e também demonstrada aos seus filhos, que somos nós, a nossa nação, o teu povo, Pai, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que aceitaram Jesus como Salvador. Que o Senhor continue nos abençoando e sustentando nossas vidas. Essas pessoas também que neste momento entregam a vida ao Senhor, que o Senhor Deus possa receber diante do altar do Senhor, possa abençoá-los, possa trazer a paz para os seus lares, possa trazer o amor aos seus corações, que possa tirar essa ansiedade, essa depressão que existe, porque o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa por nós. E nós estamos gratos por isso, Deus. Gratos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.